Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Já notou como o cinema ama o vampiro? Porque, cara, eu tenho certeza que você já assistiu pelo menos a 5 filmes de vampiro. Existem 5 filmes bons. Tem vampiro assustador, como em 30 Dias de Noite. Tem vampiro do bem, como os que a gente vê em Blade ou em Anjos da Noite. Tem vampiro apaixonado, como os de Crepúsculo. Tem vampiro de tudo quanto é tipo, mas quando o assunto é chupação de sangue, ninguém consegue ser tão icônico quanto o Conde Drácula. E hoje aqui no canal Piuí a gente inicia uma jornada pelos principais filmes com esse personagem, trazendo aqui o enredo deles, várias curiosidades e a nossa opinião sobre tudo isso. E assim, os principais mesmo, porque tem tipo 80 filmes que o Drácula aparece, não tem como falar de tudo, né? Ele tá aqui agora? Então a gente fez aqui a famosa seleção brasileira dos filmes de Drácula e vamos conferir ela agora mesmo. Pode apagar as luzes do seu quarto, bebe um gole de água benta para ficar seguro, porque tá começando a saga Drácula aqui no canal Piuí. Se você não apertar no botão do like... Qual o melhor filme de Christopher Nolan? Eu acho que é Origem, ou Cavaleiro das Trevas, Ou Oppenheimer? ou Amnésia, Não sei. Tem um monte de opções. O Prime Video nos chamou para responder uma pergunta que não é exatamente essa, mas é muito parecida. A gente fez uma tier list elencando alguns filmes do Christopher Nolan, dos melhores para os piores. Não levou o Oscar. Matou um monte de filme que tava no cinema. Não é uma ofensa. Você é imparável, homem. Eu odeio o filme, né? Fala a verdade. Christopher Nolan é o diretor bombástico que nos entregou ano passado Oppenheimer, um filmaço tanto de qualidade quanto de duração que levou tudo no Oscar, mas ele não fez só isso, meu irmão, porque o Christopher Nolan é um diretor que fez muitos filmes esses que muitas pessoas colocam no top 5 de melhores filmes. É um filmaço. Eu acho, inclusive, que o pessoal do Prime Video foi muito sacana, porque eles puseram só os melhores aqui, entendeu? Amnésia, A Origem, Interestelar, O Cavaleiro das Trevas, Oppenheimer e vários outros filmes do Christopher Nolan estão na nossa tier list lá no Prime Video em mais um episódio do quê? Do Estação Piuí. Esse quadro tão maravilhoso que já conquistou o Brasil e que, vou dizer uma coisa, tá? Vai aparecer mais vezes lá no Prime Video. Quer dizer, vai acontecer se você mostrar o amor que você tem pela gente lá no canal do Prime Video. Isso mesmo, a gente deixou aqui, ó, no link na descrição e também no comentário fixado, um linkzinho que vai te mandar até esse vídeo e você tem que dar um like e comentar muitos comentários. Cada pessoa aqui que tá vendo esse vídeo tem que comentar 10 vezes. Dá um like no vídeo e exigir que a gente tenha mais vídeos aqui no canal do Prime Video, entendeu? Não é tipo, pedir, exija. Você tem esse poder. Você decide. Caraca, aí a gente vai ter 1 milhão de comentários, então vai lá e não se esquece também, né, de assistir o vídeo e dizer o que você achou dele, porque ali tem a nossa tier list, tem a nossa opinião. Faça a sua. Faça a sua, bota lá também, bora, corre no link ali. Aqui embaixo. Ao longo da história, muitas lendas assustaram a humanidade. As bruxas, os lobisomens, até o ET de Varginha. E o ET mais recente, Bilu. E fora o chupa de Goianinha, que é perigosíssimo e assusta toda a região de Goianinha. É bem restrito, né? No entanto, poucas perduram por tanto tempo como é o caso de Drácula. E diferente das que a gente falou até agora, o Drácula não surgiu na boca do povo. O vampiro até pode ter surgido, mas o Drácula foi uma criação de Bram Stoker. O autor irlandês passou anos estudando folclore europeu e até histórias mitológicas, especialmente da região da Transilvânia, incluindo a de Vlad o Empalador, que é conhecido por muita gente como a principal referência de Drácula, mas que na verdade não existem registros concretos de que tenha sido a principal fonte de inspiração de Bram Stoker para o seu livro que foi publicado originalmente em 1897, Drácula, que nos apresentava justamente o Conde Drácula, esse gentleman que recebia algumas pessoas na sua casa e que parecia ser muito gente boa, mas que na verdade queria chupar o sangue de todo mundo. Se uma pessoa é muito gente boa contigo, cuidado, pois ela pode querer te chupar. É isso que a gente aprende? Isso aí.
Um copo d'água não se nega a ninguém. E no livro também fala um pouco mais sobre como o Drácula espera poder espalhar o seu terror pela Inglaterra. E diferente do que muitos pensam, o Bram Stoker não inventou o vampiro. O vampiro já era uma lenda conhecida. Porém, a figura, o Drácula, que ficou muito popular, até como se fosse o grande representante do vampiro, o rei dos vampiros, esse sim foi um personagem criado pelo Bram Stoker. A obra hoje é considerada uma das maiores peças da literatura em língua inglesa, porque, cara, esse livro é muito influente, inspirou várias pessoas e até inspirou adaptações oficiais ou não. E como eu falei antes ali, passam de 80, pode falar até que chegaram em 100, porque teve muita gente querendo adaptar essa história pro cinema, pra games, pra música, pra tudo. What is a man? A miserable little pile of secrets. E para começar bem aqui, vamos falar sobre uma adaptação que não é nem um pouco oficial, Nosferatu. Dizem por aí que o crime não compensa, mas vai falar isso pra quem se envolveu com o lançamento de Nosferatu, o Drácula sem Drácula, vai? Lançado em 1922 com direção de Friedrich Murnau, Nosferatu foi produzido pela Prana Film, que tem no seu extenso currículo total de um filme. E alguns vídeos do Piuí também, né? Acontece que os seus fundadores queriam fazer uma história de vampiros. Ela era baseada em grande parte na experiência que um deles teve durante a Primeira Guerra, quando ele ouviu de um fazendeiro que o seu pai era um vampiro. E aí ele pensou assim, caraca, esse maluco de beira de estrada acabou de me contar essa história sinistra, eu preciso fazer um filme com isso. Que curioso que esse fazendeiro teve uma história de vida muito parecida com o livro do Drácula, né? Aí que tá, a história do fazendeiro não era assim tão parecida. Mas aí o pessoal pensou, poxa, vamos fazer um filme disso, vamos chamar um roteirista conhecido e vamos passar para ele algum tipo de referência. Que referência era essa? O livro Drácula, de Bram Stoker. Henrik Gallen, de O Golem, leu o livro, achou muito bom, escreveu o roteiro ficou igual a Drácula, né? Porque o material base era muito bom. O problema é que eles não tinham os direitos de Drácula. Aí vai adaptar como isso pro cinema? Porque naquela época já tinha isso aí, tá ligado? Não era bagunça. O Bram Stoker tinha falecido em 1912 e a esposa dele não quis liberar os direitos de maneira nenhuma. Então, como não liberaram os direitos, o que resolveram fazer? Façam os direitos mesmo. Não. Eles mudaram várias coisas aqui, tá? Mudaram o nome dos personagens e a história, em grande parte, não se passa na Transilvânia, mas na Alemanha. Isso porque o enredo segue quase que exatamente a obra de Bram Stoker. Nele, Thomas Hutter, ou Jonathan Harker, se fosse no original, é enviado até uma certa região para fechar um negócio imobiliário. Com quem? Conde Drácula. Não, aqui é Orlok. Ah. Antes de chegar no local, ele passa ali por algumas residências, passa por uma estalagem, o pessoal fala, olha, você tá indo para um lugar perigoso e tal, não é muito legal onde é que você tá indo. Mas ele é um cara muito de bem com a vida e ele tem um trabalho a ser feito, então ele segue. Ao chegar na residência do Conde Orlok, no entanto, não demora para o nosso querido Jonathan Harker do Paraguai descobrir que tem algo de errado. Isso porque assim que ele corta o dedo, ele já nota que o Conde Orlok tá louco para dar uma chupadinha no sangue dele. Ele manda aquela figura assustadora sair de perto dele, ele fica um pouco enojado, vai dormir e na manhã seguinte ele acorda com 2 pontos muito suspeitos perto da garganta dele. Será que ele foi picado por 2 pernilongos ou será que algo a mais aconteceu? 2 pernilongos sincronizados. Foda. E como a gente falou, esse filme é literalmente uma cópia do livro, apenas mudando os nomes. Então sai Jonathan Harker e entra Thomas Hutter, sai Drácula, entra Orlok, sai Mina, entra Ellen, sai Inglaterra, entra Alemanha. É tudo igualzinho, só que diferente.
A obra era tão parecida que a viúva de Bram Stoker meteu um processo na produção, exigiu que as cópias dos filmes fossem queimadas, que ele não fosse exibido em cinema nenhum, e tudo isso deu em absolutamente nada, porque como a produtora já estava quebrada, eles não tinham muito a perder. Nosferatu acabou sendo lançado e hoje, mais de 100 anos depois, a gente está aqui falando sobre esse filme. Mas olha que curioso, apesar de ser tão parecido, talvez esteja na principal diferença, uma das maiores qualidades de Nosferatu. Isso porque o Conde Drácula de Bram Stoker era um ser humano, entendeu? E ele tinha um aspecto inclusive agradável, mas aqui o Conde Orlok é uma criatura assustadora, careca, corcunda, com sobrancelhas enormes, e essa aparência que parece um pesadelo vivo e que acabou ficando muito, mas muito icônica. E foi assustar o pessoal do Bob Esponja depois. Nosferatu! E esse filme abusa de uma atmosfera gótica, tá ligado? Porque você vai ver que tem várias peças, até da arquitetura, que é completamente bizarro. A figura do Nosferatu é assustadora, o lugar que os personagens entram é assustador. Esse filme ele é muito denso, assim. A imagem dele assusta muito. A imagem, né? Porque não tem som, né? Ele é um filme mudo, então assim, né? A gente não tem como apreciar tão bem os diálogos hoje em dia, mas é uma obra importantíssima, é um marco do expressionismo alemão e é um filme que é considerado para muitos um dos primeiros grandes filmes da história do horror. E que olhando 102 anos depois, claro, é uma experiência completamente diferente do que você está acostumado, mas você pode notar alguns esmeros, boas cenas, como é o caso de quando Thomas se corta lá no jantar. É uma cena bem feita, que deve ter inspirado quase todo mundo que veio depois, mas que realmente você vai ter que entender que é um filme de 102 anos, que não tem diálogos falados e que o ritmo é completamente diferente, né? Você não vai assistir esse filme, a gente sabe, tá tudo bem. Aliás, a gente nem vai se aprofundar mais na história dele, porque como ela é muito parecida com o Drácula de Bram Stoker, a gente vai guardar isso para falar um pouco mais à frente. O que a gente vai trazer aqui, sim, é uma grande mudança que Nosferatu faz com relação à obra original, que é o final do filme. Isso porque o Hutter possui uma bela esposa, a Ellen, não a Mina, que mora na Alemanha e tem visões do Orlok atacando ali o nosso querido Thomas. Ela começa a ter essas visões, ela começa a ler alguns livros e ela entende que se ela se entregar ao Orlok, ela consegue salvar a vida do nosso querido protagonista. E é exatamente o que ela faz. Antes do galo cantar, ela se entrega ao Orlok, o Orlok fica felizão durante um tempo, só que o dia chega, o Orlok morre, vira poeira de Thanos e aí ela vive ainda um pouco para se despedir do seu amor. E esse final não tem nada a ver com a obra original, onde algumas pessoas se unem para acabar com o Conde Drácula, mas acabou funcionando bem para a época e ela é, na verdade, bem inovadora, porque ela foge do habitual, o herói vai salvar a mocinha, e aqui o que acontece é justamente o contrário. A mocinha se sacrifica para salvar o herói. Nosferatu não tem um custo de produção divulgado, nem quanto conseguiu em bilheterias e sei lá o que ele poderia ter faturado algumas pilas. O que acontece é que as críticas foram um pouco negativas, porque o pessoal falava assim, o filme tem a imagem clara, dá pra ver o que tá acontecendo, não combina muito com a temática de terror. Ou seja, a qualidade do filme é ele ser bem feito. Complicado isso aí. Que estranho. Mesmo assim, ele ficou conhecido como a primeira grande adaptação de Drácula. Não foi realmente a primeira a ser lançada, porque um ano antes houve um outro filme que detém esse título. Mas no fim das contas, o que todo mundo lembra é de Nosferatu, porque esse filme aqui é muito influente. Vários diretores como Alfred Hitchcock, Guillermo del Toro, entre outros, já falaram que Nosferatu é uma de suas principais inspirações e, não à toa, essa cópia de Drácula, o Drácula sem Drácula, vai ganhar muito em breve um remake, um novo filme que vai ser dirigido pelo Robert Eggers e vai ter o Bill Skarsgård, o Pennywise lá de It, como o Conde Orlok. Atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. Aparentemente só existe esse ator agora em Hollywood, Bill Skarsgård. Quando não é ele, é o Timothée Chalamet. E quando não é nenhum dos dois? É que sim, se tem que pintar a cara, Bill Skarsgård. Se precisa ser um herói, Timothée Chalamet. Se tem que ter um mentor, Tom Holland. E a namorada pra essa galera toda, Zendaya. Yeah! O elenco dos sonhos. E vou dizer uma coisa, tá? Não tinha pessoa melhor pra comandar esse projeto do que o Robert Eggers, cara que já fez A Bruxa, O Farol, O Homem do Norte. Ele tem essa visão do cinema diferenciada e tal. Lá no Lighthouse ele fez o filme todo em preto e branco. Então tô muito curioso com o que ele vai fazer em Nosferatu. Boto minha mão no fogo que vai ser um filmaço. Espero não queimá-la. Tomara, né?
Aí você se pergunta, vale a pena assistir Nosferatu hoje em dia? Eu acho que vale, mas você tem que ligar todos os alertas que eu falei do mundo e tem que também entender o que você tá assistindo, tá ligado? Tem que ser um amante do cinema. Ah, não, você tem que... Cara, é mais por curiosidade, é que esse filme tá no YouTube, tá em Dailymotion, tá em tudo que é lugar, você pode encontrar esse filme até numa paçoca, entendeu? Você tá numa paçoca, tá passando um filme dentro, você pode assistir se quiser, mas saiba o que você tá encarando, 102 anos. Se você gosta de Drácula, se você gosta de cinema, gosta muito, vale a pena você assistir. Se não, mete o Transformers 5 aí, que vai ter porradaria pra tudo que é lado. Ei, meus amigos, esse filme é maravilhoso e estamos apenas começando. Mas chega de plágio, vamos pra coisa oficial. E tudo começa nos anos 30 ali, na famosa Era de Ouro da Universal, que tinha os direitos dos personagens como Frankenstein, Drácula, a Múmia, e começou a fazer adaptação cinematográfica pra essa galera. E em 31 teve o primeiro filme do Drácula, e na verdade não teve só um, mas dois. Tem esse famoso do Bela Lugosi que todo mundo conhece, e tem também uma versão paralela. Uma versão paraguaia, talvez? Espanhola. Espanhola, uma versão que é gravada em língua espanhola, onde ali o Jonathan, né, acabou virando Juan, alguns personagens tiveram seus nomes alterados. Um filme que foi gravado, pasmem, em uma noite. Isso porque eles aproveitaram o set do filme, que foi feito em língua inglesa, pra gravar essa outra versão, entendeu? Foi gravado em uma noite só? Não, isso não pode ser verdade. Que é o que dizem. Mas o famoso mesmo é aquele falado em língua inglesa, lançado em 1931 com direção de Todd Browning de Monstros e Carl Front de outro clássico da Universal, A Múmia. E tem uma curiosidade sobre essa adaptação de Drácula, que ela não é uma adaptação do livro do Bram Stoker, e sim uma adaptação da peça de teatro. Oxi! Cara, os caras complicam também, né? Justamente por isso, os roteiristas que foram trazidos são exatamente os mesmos da peça de teatro, que já era aprovada pela ex-esposa do Bram Stoker. Como ela, que comandava tudo após a morte dele, ela aprovou a peça. Quando foram fazer o filme, fazia todo sentido do mundo que ela fosse baseada na peça. Já estava pronto. Faz sentido. No enredo, um homem chamado Renfield vai até a Transilvânia fazer negócios com um tal de Conde Drácula, que tá querendo comprar imóveis na Inglaterra. Count Dracula's. Count Dracula's? Yes. A caminho de lá, o Renfield já ouve boatos sobre vampirismo, sobre situações perigosas, mas ele é um otimista, assim como era o cidadão de Nosferatu. Então ele vai até lá, conhece o Conde Drácula e dessa vez ele não é um cidadão corcunda com orelha de borracha e sobrancelhas gigantes. Muito pelo contrário, ele é um homem muito bem apresentado que parece ter saído de uma festa fantasia. Ele tem um sotaquezinho fofinho, ele fala "Bid you welcome". I bid you welcome. E assim, parece que ele é um cara de boa, um pouco esquisitinho por causa do sotaque e tal, mas ele é cordial, entendeu? E essa parte é uma boa adaptação do livro, porque de fato no livro o nosso querido Conde Drácula é um cara gente finíssima, um changeman, como chamam por aí. Changeman! No entanto, ele começa a mostrar sua verdadeira face quando ele se assusta com o crucifixo que o querido Renfield carrega. E na primeira noite do Renfield, nesse castelo, ele acaba sendo hipnotizado e atacado por Drácula. E como é que funciona a cena da hipnose? O diretor Ted Browning adorou esse foco na cara do Bela Lugosi aqui, com os olhos marcados, com uma luz nos olhos, e é por isso que ele vai usar isso 15 vezes no filme. Se não mais! Mas a primeira coisa que chama a atenção é que Jonathan Harker foi descartado do início do filme. Isso porque a peça teatral já fazia essa adaptação. Em vez de ser o Jonathan Harker que vai até o Conde Drácula, é o Renfield. Na obra original, o Renfield foi o primeiro enviado para negociar com o Conde Drácula, mas ele acabou sucumbindo ali ao Drácula e virou um servo dele, que posteriormente seria enviado de volta à Inglaterra, e aí sim, Jonathan Harker seria o protagonista de tudo isso. O filme dá uma condensada nessa história e faz com que seja simplesmente o Renfield de ponto final. Me excluiu, cara, por quê? O Harker vai aparecer mais tarde na trama do filme e isso deve ter acontecido pro Bela Lugosi ter mais tempo de tela enquanto Drácula, que também fazia o personagem na peça de teatro. E essa imagem do Bela Lugosi como Drácula é o conhecimento popular e que se estabeleceu como o visual do Drácula, entendeu? Esse homem alto, elegante, cabelo lambidinho e olhar misterioso.
E ele meio que consolidou não só o visual do Drácula, mas também a maneira de agir, a maneira de falar. Ele tem um charme nas palavras, ele tem uma cadência em todas as frases, então ele fala sempre de uma maneira um pouco mais lenta, entendeu? Isso também é inspirado no livro, né? Porque no livro o nosso querido Drácula não fala o inglês tão bem quanto o personagem do Jonathan, e ele fica o tempo inteiro perguntando, eu tô falando bem o idioma e tal, porque não é meu idioma principal e tudo mais, então essa parte eles pegam bem. Aliás, o visual do livro também é bem parecido com isso aqui, só que no livro ele tem um bigodão, né? It's me! De modo geral, esse Conde Drácula do Bela Lugosi agradou muita gente, até hoje é considerado por muitos o mais fiel Drácula da história do cinema, e ele tem alguns detalhes interessantes aqui, porque o Bela Lugosi realmente se dedicou muito para esse papel, e é curioso pensar, por exemplo, que não tem nenhuma cena desse filme inteiro em que ele aparece piscando, porque para ele isso era importante. Então ele fez o filme inteiro e você não vai encontrar um piscar de olhos desse homem ao longo de 1h16. O maior inimigo do Orochinho, né? Sou eu, vulgo Pisca-Pisca, tô aqui de volta hoje pra ver os resultados. Pena que esse papel foi uma maldição na vida do Bela Lugosi, né? Porque como ele tinha esse sotaque na fala dele, isso funcionou muito bem pro personagem Drácula, mas ele nunca conseguiu se desvencilhar disso em outros papéis. Então ele acabou se envolvendo em vários filmecos e a carreira dele foi de arrasta pra cima, né? Teve até que se envolver com Ed Wood pra fazer filme bosta. Triste, né? Fins de carreiras meio bizarros, né? Outra coisa que esse filme aqui faz com o livro é pular tudo, porque no livro tem toda uma parte da viagem que o Drácula faz de navio até a Inglaterra, e essa parte é super relevante, tão relevante que foi até virar filme lá em A Viagem de Deméter, só que aqui nesse filme de 31, essa parte é ruchadona, você só vê o Drácula aparecendo de um ponto pro outro, daqui a pouco ele já tá na Inglaterra. Aliás, eles utilizam cenas de outro filme para mostrar essa viagem, de tão importante que ela era. Fato é que, assim como numa peça de teatro, as coisas são simplesmente cortadas aqui. Então, em uma cena, o Renfield está sendo atacado, depois a gente está no navio e, de repente, já estamos na Inglaterra. Lá, o Renfield acaba indo parar no manicômio do Dr. Seward. Ele tá completamente maluco, ele só quer saber de comer insetos, de comer aranha, e ele não foi transformado num vampiro, ele não conquistou a vida eterna que ele queria quando foi se aproximando do Drácula e virando uma espécie de servo dele. É como um pet pra mim. Já o Drácula vai curtir a cidade, né? Tava preso um tempão num castelo, agora tá cheio de gente pra poder olhar, e esse homem adora olhar pros outros, né? Como a gente já percebeu, o filme gosta de focar no olhar dele. Então ele vai pra uma peça de teatro, conhece o Dr. Seward e a filha dele, a Mina. E quando ele olha pra Mina, já sabe o que acontece, né? E ele não enxerga só a Mina, e também a Lucy, que é a amiga dela. Ele olha pra ela e já pensa o que ele tem pra fazer naquela noite. Então ele vira um morcego pendurado por um barbante que fica pulando na janela da Lucy, acaba entrando lá e fazendo ali um saboreio de pescoço. O filme é antigo, merece respeito, isso é claro, mas assim, a gente também não pode se fazer de maluco e fingir que não é engraçado ver um morcego pendurado numa cordinha, né? Essa cena é maravilhosa, tá? Agora, uma coisa que não é maravilhosa é que esse filme aqui meio que omite as intenções do Drácula. Então, realmente parece que ele tá indo pra Inglaterra porque o iFood do Hemocentro tava fraco lá na Transilvânia. Porque não dá pra entender exatamente o que ele tá fazendo, né? Na obra original, fica claro que ele quer meio que espalhar o horror dele, quer expandir a sua área de atuação pra Inglaterra. Agora, aqui, não dá pra entender muito bem porque que ele foi pra Inglaterra e nem porque que ele ficou tão obcecado com essas duas mulheres. Renfield tá mais louco que morador da Cracolândia, então ele é enviado até o Dr. Van Helsing, que é um especialista, pra ver o que tá acontecendo com o cara. Ele já olha e fala, virose não é. Então eu acho que também tem alguma coisa relacionada a vampirismo, entendeu? Então ele já começa a mostrar os conhecimentos dele, ele tem uma erva mata-lobos, só que nesse caso eu acho que é mata-vampiros, né, já que... Mas funciona igual, entendeu? Quando ele mostra a erva pro Renfield, ele fica malucão. Tá chapado, né? O Renfield, ele vê a erva, ele fica doido. Ele quer porque quer aquilo lá. How we can make them stop? Enquanto isso, Drácula assume novamente a assustadora forma de morcego de borracha num barbante e chega ao dormitório de Mina. E ali ele vai no pescocinho dela, dá aquela mordidinha e vaza. No dia seguinte, o vampiro retorna à casa de Mina, mas agora como se fosse um convidado do Dr. Seward, como se fosse um amigo. Então ele chega lá, começa a conversar com todo mundo e quem aparece no rolê?
Van Helsing, que percebe que o Conde não tem reflexo em nenhum espelho. Então ele, entendedor de vampiros que é, decide confrontar o Drácula. Ele chega com um espelhinho e fala assim: ó, cadê a tua imagem aqui, vagabundo? E o Drácula nesse momento fica puto, joga o espelho pra longe e ali Abraham Van Helsing percebe que o Conde Drácula é sim um vampiro. Eu sei o que você é. Diga. Vampiro. Esse filme é safadinho, né? Ele pega coisas que acontecem no livro e coloca aqui de uma maneira diferente. No livro, essa história do espelho acontece lá no castelo, junto com o Jonathan Harker, que ele vai lá se barbear, o Drácula aparece, ele fica puto, quebra o espelho. Então ele pega esses elementos e coloca em outras situações que fiquem mais fáceis de entender nessa narrativa que o filme cria. Porque esse filme é corridão, tá ligado? É 1h15, meu amigo. Ó, sem tempo pra perder. Sem tempo, irmão. Aliás, a gente tá dando uma boa de uma alinhada nas coisas aqui, porque esse filme não tem tempo a perder, como o Miguel falou. Então a gente vai notar que as transições entre as cenas não são nem um pouco naturais. Ele realmente parece uma peça de teatro, porque ele não consegue fazer isso de uma maneira muito fluida. As coisas vão sendo meio que cortadas. Então o Drácula tá aqui à noite, na cena seguinte ele já tá aqui de novo de manhã. Simples assim. Drácula procura o Van Helsing e fala: olha, agora a mina é minha propriedade, tá bom? Seguinte, é isso aí. E o Van Helsing fala: não vem com essa aí, tá, meu amigo? Eu vou lá acabar com a tua vida, eu vou acabar inclusive com a tua terra, porque é o seguinte, o Drácula precisa dormir em solo amaldiçoado, entendeu? Ele teve que trazer a terra lá da Transilvânia pra poder tirar uma soneca em cima, ou senão ele fica enfraquecido. E Van Helsing fala: eu vou até tua terra e vou jogar isso fora. Moleque, eu vou te bater até te virar do avesso. Eu gosto muito desse conceito, porque é mais ou menos a mesma coisa do cara que tem caseiro. Ele só consegue cagar em casa, entendeu? Só que tu não tem como levar a tua privada pros lugares. Agora, se tu só consegue dormir no teu solo, então tu leva a tua terrinha pra todo lugar e pronto. Faz sentido, né? Mas vou contar a fartura que na minha terra tem. Aliás, regras de vampiros, né? Você tem várias aí. Tem que convidar ele pra entrar, ele não tem reflexo, ele tem que dormir na terra dele. Se ele morde alguém, a pessoa vira vampiro. Quer dizer, ele tem que morder e dar o sangue dele, entendeu? São várias e várias normas que os vampiros têm na literatura, mas nenhuma obra respeita todas. É porque são tantas que não daria, né? Aqui, por exemplo, o lance de convidar pra entrar não tem. O que eu acho um pecado, que é a regra que eu mais gosto. Ele só pode entrar se tu convidar ele pra entrar. Essa regra é muito boa e o What We Do in the Shadows utiliza isso muito bem. The trouble with being a vampire is you have to be invited in to go in. Invite us into the bar, please. Agora, uma regra que também é trabalhada aqui é justamente esse poder de hipnose do Drácula, né? Porque ele tem um olhar bastante peculiar nesse filme, né? Só que quando ele tenta aplicar esse olhar no Van Helsing, meu amigo, aí não tem o que fazer. A gente tem uma das primeiras batalhas de conexão neural da história do cinema aqui. Porque o Drácula olha pro Van Helsing assim, ó, e o Drácula faz assim, ó, tá vindo? Às vezes ele faz até assim, ó. E o Van Helsing vem vindo, só que de repente, o Van Helsing começa a ir embora. Ele começa a se perder e o Drácula faz assim, ó. O Bela Lugosi faz assim com a mãozinha dele. Mas não adianta, cara, ele não consegue. Van Helsing é tão forte de cabeça que ele resiste. O Drácula deu a encarada, mas o Van Helsing aplicou a egípcia. Quando um não quer, dois não faz. E Van Helsing ainda assusta o Drácula com uma cruz no final das contas. Indeed. Pouco tempo depois, a mina está dominada pelo Drácula. E Jonathan Harker, o maridinho, o noivo, o namorado dela, não sabe disso. Então ele vai junto com ela até a parte de fora. Há lá uma luz da lua muito forte. E daqui a pouco aparece o Drácula. Fica claro que a mina vai entregar o Jonathan para o Drácula. Calma, na verdade não aparece o Drácula. Aparece um morcego de plástico num barbante. E aí a gente fica pensando, e será que é ele? Será que não é? E quando Mina está prestes a entregar Jonathan Harker, quem surge ali? Ele mesmo, Van Helsing. Porque percebam, os personagens eles estão em toda parte. Pelo menos Van Helsing faz muita coisa nesse filme, né? Porque no Nosferatu tem um doutor, Van Helsing no Paraguai, que só fica estudando gente, estudando coisa, bactéria, e não faz nada o filme inteiro. Aqui Van Helsing trabalha muito e consegue botar a mina no lugar dela. Ele chega ali, já faz umas maracutaia, ela deixa de ser comandada pelo Drácula. Caiu o sinal do Wi-Fi. Caiu o sinal, o Bluetooth desconectou e ela volta a si. Aí ela começa a falar pro Jonathan, ó, o que aconteceu foi, o cara me chupou. E ele fala, opa, peraí. Mas ela falou, ele me enganou.
Ah, tá. Então tudo bem. De repente, o Drácula já sequestra a mina, né? A gente nem vê como é que isso acontece e leva ela pra algum local. Enquanto isso, o nosso querido Van Helsing e Jonathan Harker vão atrás do cidadão. E também, enquanto isso, o Renfield acaba escapando do manicômio e quer ir atrás do seu amo, entendeu? Porque ele quer virar vampiro, toda aquela história. Ele é um drogado, né? Na final, é um drogado, ele quer a droga dele. Você é um nóio. Só que daí, quando o Drácula vê os dois cidadãos aparecendo e o Renfield também, ele pensa, o Renfield me traiu, trouxe os caras pra cá. Então ele vai lá e mata o Renfield, fazendo ele cair da escada. Essa morte é top. Satisfação. Só que nesse momento, aparentemente, o sol tá raiando. Quer dizer, a gente acha, como é preto e branco, não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, mas aparentemente é isso. E aí o Drácula tem que correr com a mina pra deitar ali no caixão, porque vai fazer dia, entendeu? Aí ele vai morrer, aquela coisa, vai ficar fraco. Ele fica escapando dos dois, e aí, cara, ele vai tirar uma soneca. No meio do rolê, tá todo mundo perseguindo ele pensa assim, rapaz, se eu tô com uma canseira agora, eu precisaria de 2 horas de sono. E enquanto ele tá lá deitadinho na terra dele, tá lá com a privada dele de casa, chegam ali Abraham Van Helsing e Jonathan Harker, que não faz nada o filme inteiro, mas tá acompanhando o Van Papagaio de pirata, né? Papagaio de pirata total. Eles então vão até o caixão de Drácula e ali eles abrem a tampa e Van Helsing então acaba com a vida de Drácula de maneira totalmente anticlimática, fora de cena. Ele supostamente enfiou uma estaca no coração do Drácula, entendeu? Mina! Também tinha que matar a mina, que ela também estava infectada com o olhar do Drácula, né? Porém, quando eles matam o Drácula, Mina automaticamente volta ao normal. Ela perde aquela hipnose, entendeu? A conexão, mais uma vez, acabou caindo e no fim das contas acaba tudo bem e inclusive sobe um lettering, o fim. É pra saber que acabou, né? Porque tu olha assim e fala, não é possível que esse é o final do filme. Não, esse é o fim mesmo, tá escrito na tela. Acabou. Como eram outros tempos, não tem dados de bilheteria, dados de orçamento, nada disso, mas ele é considerado o primeiro grande horror de Hollywood, entendeu? Esse filme super influente, que inspirou vários outros, foi muito bem nas críticas da época e tudo mais, só que assim, olhando hoje em dia, ele é um filme completamente bizarro, sabe? Parece que ele é realmente uma peça de teatro que gravaram, não tem contexto em vários momentos, e eu vou dizer uma coisa, tá? Eu assisti Nosferatu e Drácula em sequência. Nosferatu é muito melhor. Essa aspa é muito forte. Esse filme aqui, no entanto, tem essa imagem do Bela Lugosi como Drácula, que acabou sendo a imagem que até hoje, se você for em qualquer loja de fantasia e comprar uma fantasia de vampiro, vai ter um homem na capa ali, vai mostrar, entendeu? Que eles mostram como é que é a coisinha. Vai ser um cara igual ao Bela Lugosi, porque esse aqui meio que acabou virando esse estereótipo do Conde Drácula. Deu muito certo. O Bela Lugosi como Drácula deu muito certo. Só como Drácula mesmo, né? Vamos esquecer tudo isso, tá? Por favor. Só como Drácula ele deu muito certo. Aliás, o ator que fez o Renfield também acabou sendo amaldiçoado depois, só queriam chamar ele para papel de maluco drogado. Então os dois meio que ficaram conectados a isso. No entanto, o Bela Lugosi tem uma curiosidade, né? Que ele fez White Zombie, que foi o primeiro filme a abordar zumbis do cinema. Não da maneira como a gente conhece, mas foi. Então, acaba que esse daqui é um filme muito influente. Particularmente eu não gosto dele, me incomoda muito algumas mudanças que ele faz com relação à obra original. Também não gosto dessas transições que ele tem do nada, mas super entendo pela época, pelo estilo de montagem que era feito. No entanto, assim como o Nosferatu, talvez valha a pena você assistir pela curiosidade, entendeu? Porque aqui dá pra ver que apesar de não ter muita diferença de tempo entre um e outro, o cinema já tinha mudado muito nesses 10 anos. Evoluiu bastante, até porque... Evoluiu! Até porque tem diálogos agora, as pessoas falam, mas de verdade, tá? Se você olhar os dois, eu acho, pelo menos o Nosferatu, um filme de terror muito mais funcional, tem esse final que respeita o lance da mordida, um final mais pesado e tal. Aqui o final do Drácula é anticlimático pra caramba, né? Do nada o filme acaba, parece que tinha que acabar, então acaba. Só que assim, esse filme fez muito sucesso. Como o Miguel falou, é considerado o primeiro grande horror de Hollywood. E as sequências? As sequências, uma melhor que a outra. A filha do Drácula, o filho do Drácula, o retiro de Drácula, tava descansando. Cara, qualquer palavra que você imaginar de Drácula ou do Drácula, provavelmente foi feito um filme disso, entendeu? Então a parte... O canal do Drácula.
tem o canal do Drácula, tem o game do Drácula, tem tudo do Drácula. A partir desse momento, o Drácula ficou ainda mais popular do que ele já era e recebeu dezenas de adaptações oficiais e não oficiais. Acontece que entre todas elas tem uma que se destaca e é considerado por muitas pessoas como o melhor filme já feito sobre esse personagem. E a gente vai falar agora sobre esse filme? Não, semana que vem. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você é um fã de Drácula? Você adora Nosferatu? Ou você nunca nem viu? E diz aí se você acha um absurdo ou não assistir um filme antigo desses, e não se esquece também de conferir na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que vai ter um episódio sobre vampiros. Vai. Eu adoro Nosferatu, porque tem alguns momentos que é tipo assim, aparece em tela escrito: a família dele fica assustada pois ele vai em viagem. E aí aparece a família assustada porque ele tá indo em viagem.